Boa tarde, irmãos, graça e paz. É uma alegria muito grande saber daquilo que Deus tem feito e queria apresentar de uma forma rápida aquilo que nós temos feito. Eu sou casado com a Sara e a Sara é chilena, a bandeira do Chile está ali, e nos conhecemos em Viçosa. Eu sou engenheiro agrônomo, fizemos o curso de missões, a minha esposa é enfermeira e desde o princípio a nossa vocação foi para ir para a África. Então trabalhamos em Moçambique durante 12 anos, atuando com a profissão no reino de Deus, plantando igrejas, apoiando em projetos de desenvolvimento. Temos 3 filhos, a Elisa, o Caleb e a Raquel. Vamos falar disso. A Elisa nasceu na África do Sul, o Caleb no Zimbábue e a Raquel é goiana como pai. Então, somos uma família transcultural e nos dá muita alegria esse retorno ao Brasil, sabendo que a família é o nosso primeiro campo missionário. E retornamos da Tunísia em função da escolaridade dos filhos, porque morávamos bem no interior da Tunísia e chegamos ao limite. A minha esposa fazia escola em casa com os filhos e chegamos no máximo que ela poderia fazer. Então tivemos que retornar ao Brasil e atualmente estamos em Viçosa. Mas antes de chegar a Viçosa, eu trabalhei no Brasil por 2 anos com ribeirinhos, ciganos e indígenas no sul do Brasil. Isso tudo pensando a estratégia que não é nova, a estratégia de usarmos os nossos dons, os nossos talentos a serviço de Deus. Então é muito mais do que profissão, é reino, é serviço, é amor ao próximo, é olhar intencionalmente aquilo que eu tenho nas minhas mãos. Em Moçambique, a cultura principal era o caju, e isso abre portas, como o café tem aberto portas para nós, para vocês, para a igreja, para a vida, para a comunidade de toda essa região. Então, quando a gente imagina que aquilo que nós temos e o fato de poder participar da vida das pessoas, você começa a não ser simplesmente um estranho. Você está vivendo o dia a dia, você está percebendo as dificuldades da falta de chuva, da colheita, da comercialização. Você está vendo os resultados, você está passando as dificuldades junto com essas comunidades. Então em Moçambique, o nosso projeto plantou cerca de 1.200.000 pés de caju. Era a cultura principal, mas nós tínhamos uma extensão muito grande de ação dentro daquela região no norte do país. Então isso é o amor de Deus demonstrado de forma prática, em que nós temos toda a liberdade de levar o evangelho, sim. A parte mais intencional, a parte mais prática da nossa vida no campo é aquilo que a gente acredita que somente Jesus Cristo pode mudar a vida das pessoas. Mas as pessoas têm que ter a oportunidade. Então o projeto ele era combinado com educação, saúde, agricultura, infraestrutura, né? Tanto quanto Moçambique, Angola passou períodos longos de conflitos. Então, quando nós chegamos em Moçambique, o país vivia circunstâncias terríveis do pós-guerra. Então, toda a estratégia estava fundamentada nas coisas mais elementares. Então, a partir desse momento, você tem a oportunidade de servir as pessoas, não aquele servir interesseiro, porque nós não estamos negociando o amor, a palavra de Deus. O amor no coração dessas pessoas chega de uma forma natural, em que elas perguntam a pergunta mais simples: por que você está fazendo isso? Quem que te enviou? O que te faz sair do seu país para estar aqui? Então essa resposta é aquilo que a gente gostaria de ter no dia a dia do convívio, mostrando para essas pessoas que a nossa presença no campo, ela não é uma presença interesseira simplesmente em ganhar pessoas com aquilo que a gente está dando. O serviço não é para comprar almas, o serviço é para mostrar o amor intencional de Jesus por elas.
é uma conversão genuína, de perceber a igreja crescendo, de perceber aquilo que o Evangelho e somente o Evangelho pode fazer. Na Tunísia foi a mesma circunstância, mas o país totalmente, quase 100% muçulmano, as necessidades são outras, então nós trabalhamos numa condição muito mais, podemos dizer, de estresse, pela perseguição, pelas limitações, mas intencionalmente usando a profissão a serviço de Deus. Numa condição em que, se nós hoje pudéssemos dividir um pouco a nossa história recente, pelo menos no norte da África, no Oriente Médio, o que dividiu ali a história foi a revolução chamada Primavera Árabe. E quando surgiu a Primavera Árabe, surgiu exatamente na cidade onde nós morávamos. Nós testemunhamos tudo ao vivo, a cores, com os aromas, com as tristezas que veio com o conflito. Mas naqueles dias, o grande diferencial é que nós, por exemplo, em momento algum nos sentimos desprotegidos, nos sentimos ameaçados. A própria população nos protegia. Isso mostrou que os anos que passaram, mostrou aquilo que a gente já tinha adquirido e que foi um presente de Deus para nós. Esse reconhecimento de que a gente já fazia parte daquela comunidade. Então a gente percebe que o amor de Deus, ele vem através desse serviço não interesseiro. Esse amor que chega no coração das pessoas, de forma que as pessoas entendam. E claro, aqui a gente não tem que falar de questões numéricas, não são conversões em massas, viu, pastor? Mas são pessoas que se aproximam do Evangelho, porque a transformação do coração de uma pessoa, que já vem familiarmente, que herdaram aquela condição de vida islâmica, não é uma transformação imediata. Acredito que possa haver, mas o dia a dia, e lá em Goiás nós temos um ditado, que para você fazer uma amizade, você tem que comer 1 quilo de sal com uma pessoa. Alguém já ouviu isso? É isso que acontece. Nós temos que viver com as pessoas, ter unidade com elas, conviver com as dificuldades da vida. E aí então você percebe Deus agindo de uma forma a ponto de um dia alguém bater na sua porta e falar assim: olha, já não adianta mais. Eu já procurei tudo. Já entrei na internet, procurei, mas eu quero saber, por que vocês são diferentes? O que te faz vocês estarem aqui? E olha que eu andei por aí na internet, em várias religiões, mas tem alguma coisa que eu sei que o cristianismo tem de diferencial. Eu quero conhecer, me explica. Intencionalmente você está ali naquele lugar, preparado. E a pessoa então abre o seu coração e faz uma decisão por Cristo. Então é nessas condições que nós acreditamos que naqueles lugares você chega de uma forma legal. Nós existimos nesse país através da profissão, através de um projeto submetido ao governo, um projeto que está aprovado, e você tem toda a autonomia para exercer a sua profissão, e no dia a dia você convive no campo, na cidade, com as pessoas falando de coisas da vida. E lá eu trabalhava com plantio de oliveiras, para a colheita das azeitonas e produção do azeite. Irmãos, Deus, na sabedoria, na graça, na misericórdia dele, a gente nunca provou azeites tão deliciosos quanto lá. Em Moçambique eu trabalhava com caju, uma amêndoa cara, bênção de Deus. E aí eu quero fazer uma conexão das coisas maravilhosas que Deus permite. O caju é uma planta estritamente brasileira, do nosso cerrado. O caju foi para a África, abençoou vários países, está abençoando a África, está abençoando a Índia. E o café veio da onde? De onde veio o café? Da Península Arábica. Deu a volta e chegou aqui em Manhuaçu, encontrou terra fértil, encontrou clima. Percebe o movimento de Deus na história da humanidade? E hoje, quantas pessoas vivem em função do café? Então isso para nós percebemos que no cuidado de Deus conosco,
Lá em Gênesis diz, em Gênesis 2:15, que Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivar e nós somos esses jardineiros. Nós somos o povo de Deus. Quem aqui não quer produzir o melhor café? Todos nós. Eu quero tomar um café de 95 pontos, certo? Eu quero pensar no café de excelência, de qualidade. Então, no nosso trabalho missionário, nós somos chamados para sermos excelentes. Excelentes naquilo que nós fazemos. Por quê? Não é simplesmente o café. É o amor de Jesus que está sendo comunicado através da nossa vida. E glórias a Deus por isso, que nós recebemos esses presentes dele. E o café é um presente que vem abençoar as nossas vidas, mas muito mais do que isso, abençoar vidas e permitir que vidas tenham acesso à palavra de Deus, que igrejas sejam semeadas em campos difíceis para a honra e glória dele. Nós somos peregrinos aqui, mas enquanto aqui somos esses mordomos da criação, somos chamados a fazer o melhor. Então, em missões, e a estratégia que nós temos é de colocar pessoas em lugares estratégicos, norte da África, Oriente Médio e Ásia, trabalhando com excelência, servindo a igreja, permitindo que vidas sejam alcançadas através do encontro com Jesus. Então, em resumo, é isso que nós estamos fazendo e acreditamos que tudo que está acontecendo, esse convite do Marco, a proposta da igreja, o próprio ambiente de cafeicultores dessa região, acreditamos sim que é proposta de Deus, é propósito de Deus, para que a partir dessa região, a partir dessa igreja, a partir da vida dos irmãos, vidas e comunidades sejam alcançadas através da bênção daquilo que temos como precioso nas nossas mãos. Que é muito mais precioso é a palavra de Deus. Esse é o melhor tesouro que nós podemos levar para esses lugares. E que Deus nos abençoe. Amém. Quer acrescentar alguma coisa, Marcos? O nosso irmão Marcos, ele foi tocado, ele disse de manhã aqui, que orando lá no Marrocos, não é? 2 dias ele sentiu de Deus o toque para que ele trabalhasse essa ideia do café. E aí foi citado o caju, não é? E nós sabemos que existem outras culturas, não é? Que podem servir realmente de instrumento de Deus para a salvação de vidas. E a nossa região, ela tem essa característica, não é isso? Hoje, nós não temos tanto isso, mas vocês lembram que praticamente toda fazenda, propriedade, tinha os seus meieiros, não é? E tinham proprietários maiores que construíam várias casas para os meieiros. Então, muitos meieiros, não é? Iam para as igrejas, os patrões eram crentes, não é? E convidavam os meieiros para os cultos, e muitos se converteram ao evangelho, porque vieram de outros lugares, de outras famílias, trabalhar no café, apanhar café. O patrão era crente, morou na terra e foi convidado para um culto e se converteu, né, ao Senhor. E nós temos aqui comunidades, né, e igrejas, né, não só comunidades, famílias e igrejas plantadas dentro de propriedades de café. Eu estou olhando aqui para o evangelista Enéas, que é ali dos Tavares, que fica entre Alto Jequitibá e Alto Caparaó, aquela igreja dos Tavares, pastor Enesiel pastoreou lá muito. Aquela igreja está plantada no meio de lavoura e sobrevive do café. Se você chegar lá e arrancar aquele café, eu acho que a igreja, o povo não vai sobreviver lá, tem de sair de lá. Então a agricultura é uma bênção de Deus. E hoje esses irmãos, né, o Eliezer e o Marco, estão entendendo que nós podemos aproveitar esse café, não é? Para que é um café de qualidade, café das montanhas, que tem
não é, uma aceitação muito grande no Brasil e lá fora, para a gente levar essa cultura para lá, e leva trabalhadores, empresários, fornecedores, para que assim também eles, como crentes, possam proclamar o Evangelho ali naqueles lugares. Alguém queria perguntar algo a respeito disso, sobre como fazer missões usando café, ou tem alguma outra ideia, tem alguma outra experiência sobre isso que o Eliezer falou? Esse projeto também do pastor Marco Antônio, ele está envolvido com isso, tem passado aí em igrejas e lugares, contactado com proprietários, produtores, pastores, né? Como o reverendo André Stanek, que está lá no Vargem Grande, que é também proprietário de, não grande, mas é proprietário de café, entende, foi criado dentro da lavoura. Então nós temos muita gente, tem pastores aí que tem também, mexe com café, é isso. Alguém queria fazer alguma pergunta, dar alguma sugestão? Você está com alguma dúvida, você não está entendendo muito bem alguma coisa? Quem que gostaria de fazer alguma colocação em cima dessa proposta, dessa ideia que está surgindo, né, de atrelar o café, a produção, a venda e a exportação com a obra missionária? Alguém gostaria de fazer algum questionamento, alguma pergunta, dar alguma ideia? Oi. Talvez, como eu comentei em outro grupo, muitas perguntas nós ainda não temos respostas. Isso é bom, porque como é uma proposta nova, o que nós sabemos é que temos algo muito excelente nas nossas mãos. E isso, se não tem algo que está devidamente organizado, para que as pessoas se conheçam, para que haja unidade, para que haja uma coesão entre pessoas com intenção no coração, porque é muito mais do que pensar em lucratividade, por exemplo, é pensar tudo sendo missão. E se tudo é missões, o café é o instrumento que Deus nos deu, o conhecimento, o domínio da técnica, a aceitação do produto no mercado local, regional, nacional e mundial, ela tem o seu apelo? Tem. Agora, nós temos, e eu acredito que temos no nosso contexto aqui, muitos conhecimentos que estão desconectados. Pessoas que não se conhecem e que poderíamos ter essa coesão. Isso foi possível perceber que ontem, desses últimos dias para hoje, nós percebemos que pessoas que são irmãos presbiterianos, que são cristãos que não se conheciam e que trabalham com a mesma intenção, e parece que são como que competidores, porque cada um quer fazer o melhor. Isso é bom. Agora, se nós pensarmos que queremos exportar café, e aí a gente chama a estratégia de negócios como missão. Então, meu negócio é café, isso é missões. Então, essas perguntas, e obviamente a gente não vai encerrar essa conversa aqui, porque vai demandar reunião, conversa, interesse, necessidade de sermos pastoreados, de encontrar as bases bíblicas para a nossa ação missionária.
Então, esse é um marco zero daquilo que a gente pode sonhar grande. Essas últimas semanas, quando eu fui convidado para estar aqui, comuniquei-me com os colegas no campo. E hoje nós temos um colega no Egito que importa café da Colômbia. Por que não importar do Brasil? Certo? Então, quando nós temos esse potencial de excelente qualidade, então nós podemos pensar que a partir dessa realidade é possível fazer missões. Agora, as perguntas, nós podemos fazer várias listas de perguntas. Elas virão as respostas à medida que haja unidade de pensamento e interesse comum para que a gente avance nessa estratégia. Não sei se ajuda. Mais alguma colocação sobre esse ponto, sobre essa ideia? O Eliezer não falou, ele faz parte da Intercev, né? Assim, não, mas eu só queria fazer uma... segundo eu ouvi lá no SEM, lá em Viçosa, um grupo de mulheres foram servir como missionárias na Índia, né? E elas chegaram lá e perceberam que haviam médicos homens, mas que as mulheres não podiam ser atendidas por homens, né? Então elas viram que as mulheres morriam por falta de atendimento médico, de assistência médica, de acompanhamento médico. Então essas mulheres voltaram, creio que para a Inglaterra. Voltaram para a Inglaterra. E estudaram, né, se prepararam, se formaram médicas e voltaram para o campo missionário. Então talvez, pastor Renato, dentro disso aí, elas chegaram lá e viram que não tinham a solução. Então foram buscar uma solução. E a solução foi voltar, estudar, se preparar, se capacitar e voltar para o campo missionário preparado. Então essa missão já tem 166 anos. 166 anos, né? O pastor disse que o seu filho, Samuel, né, já está se preparando, né, já está trabalhando para isso, na área do café, se especializando nessa área, não é, pastor? Parece... Newton, pode falar. Pode falar. É lógico. O pastor, a nossa região todos os anos recebe centenas de pessoas de outras regiões, por exemplo, nordestinos, que vêm trabalhar. E por essa razão, no café, eu trabalho na colheita do café. Temos muitas casas nas propriedades que são feitas para receber esse povo. Só que depois de um período eles voltam para a terra e vêm novamente. Eu fui despertado com a conversa do irmão, já que o assunto é café e missão. É um campo missionário, porque quando eu morava em Vista Alegre, até 2008, tinha uma família muito rica que tinha casa para moradores nordestinos na propriedade dele, mas eles não eram evangélicos. E lamento até em dizer, mas não é por convite meu não, mas eles iam visitar a nossa igreja. A gente não ia dedicar a fazer missões, mas aquelas pessoas morando numa propriedade, gente que não era evangélicos, e visitava a igreja de Vista Alegre porque era bem próximo. Eles não tinham uma distração, trabalhava à noite, a semana toda, à noite saía, ia ao templo, quarta-feira, quinta-feira e domingo. Aí me lembrei, é um campo missionário. Eu queria lembrar disso. Obrigado. Ok. Então aproveitar esses trabalhadores, né, e evangelizá-los, né, de uma certa pastor, forma. Esse entendimento, essa sensibilidade de que o café depende muito da mão de obra manual da nossa região, é que, como a Bíblia diz, missões se faz na nossa Jerusalém até os confins. Esses que vêm de regiões menos favorecidas do Brasil, como mão de obra, um dos diferenciais do negócio como missão é que eu não estou interessado só em ter um café de qualidade. As pessoas no entorno da produtividade, dos tratos culturais, da colheita, também é meu alvo missionário. A justiça, a equidade começa aqui, para que Deus abençoe fazer missões distantes. Se eu não faço missões aqui, complica muito querer fazer lá fora. Então temos que pensar, muito boa observação, a fazer missões a partir daqui.
sermos justos, agir com equidade, com amor, com salário justo, com uma vida equilibrada a partir daqui. Então, o Sérgio deu uma pontinha ali da Interserve. A história da Interserve, eu tenho alguns folhetos, depois os irmãos podem pegar comigo. A história da Interserve é uma história de profissionais em missões que entenderam a vocação para entrar em países difíceis. E hoje, você pode imaginar que na mesa de um imperador, na mesa de um ditador, na mesa de um governador, de um político, ele está tomando um café. Ou seja, café chega em qualquer lugar. E se o café for bom, vai chegar e vai ficar. Então, na Interserve, nós temos mais de 50 tipos de pessoas trabalhando com mais de 50 tipos de profissões. Nós temos mais de 2.000 missionários no campo, trabalhando em mais de 30 países. Isso pensando em como servir ao reino através da profissão. Então a história da Interserve, como o Sérgio contou, foi essa vocação inicial de olhar o próximo e entender que o sofrimento do próximo é o sofrimento que Jesus narrou em Mateus 25. Tive fome, tive sede, estive nu, estava preso, e nós somos a igreja que tem que responder a isso. Então, quando eu faço a leitura do mundo que nós estamos, eu não posso me calar, eu não posso me acomodar. Então, a história da Interserve, nesses anos todos, norte da África, Oriente Médio e Ásia, é de olhar para essa região e entender que nesses países concentra mais de 2/3 da população mundial. Os maiores blocos muçulmanos, hindus, budistas, que resistem à entrada do Evangelho. São nesses países onde a igreja é perseguida e onde os nossos irmãos cristãos sofrem maior perseguição. Então é nesse ambiente que nós convocamos profissionais da área de saúde, de agricultura, na área de negócios, atendendo às necessidades desses países, mostrando o amor de Deus no exercício da atividade profissional, mas sem contar com observação essencial. A única forma de ir é através da igreja. A Interserve não quer substituir a igreja. Nós trabalhamos diretamente em parceria com a igreja local e global. Missões se faz a partir da igreja. A Missio Dei, a missão de fazer missões, foi dada à igreja, foi dada a todos nós. Então nós vamos amparados e abençoados pela igreja. Amém. Irmãos, esse assunto ele é empolgante e necessário, porque nós temos um bem muito precioso, que é o café. Como o irmão disse, o rei toma café, a rainha, os deputados, os presidentes, na mesa de todo mundo, quase no mundo inteiro tem café. E nós temos esse café aqui. Então Deus colocou no coração deles a utilização desse produto para que através dele nós possamos chegar junto com o café, chegar com o evangelho. E quem sabe me veio aqui uma ideia dentro daquela pergunta do pastor Renato, se nós pudéssemos criar, quem sabe, um grupo de cafeicultores aqui do leste de Minas que tem visão missionária. Para esse grupo, gente daqui de Manhuaçu, gente do Alto Caparaó, gente de Manhumirim, gente de Alto Jequitibá, gente lá de Caputira, está ali o pastor Rogério, tem cafeicultor lá. E se tem cafeicultor com visão missionária, eles se reunirem e formarem tipo uma associação de cafeicultores evangélicos com visão missionária, né? Com visão missionária, e eles vão se reunir e vão debater esse assunto, né? E procurar estratégia, porque tudo isso tem de passar pelos crivos, né, da legalidade, não é? Os impostos, uma série de
de fatores, não é? E uma coisa que me chamou muito a atenção, estou vendo ali o Marcelo, que é exportador, não é? Quando você disse que lá no Egito, não é, tem um missionário que conhece um que exporta café da Colômbia. Esse missionário pode falar, lá em Manhuaçu tem café bom também, você pode comprar de lá, de Manhuaçu, né? Tem café excelente, então pode, através, são os contatos, né? Formar uma rede de contatos, e aí nós vamos vender, e junto com esse café, não é, vai o Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem sabe o pastor Marco, com esses contatos que ele já está fazendo, com o apoio aí do nosso irmão Eliezer, podemos, quem sabe, sair daqui com essa ideia e começar a pegar pastor André, pegar o Enéas. O Enéas é produtor de café lá nos Tavares, ele tem um conhecimento amplo ali, não é? O Sandro é um engenheiro também, presbítero Sandro, visita muitas propriedades. O Milton, ali o Eringer, o pessoal da Eringer, né, que mexe aí com café, né, Samuel? Então nós temos muita gente, precisamos reunir esse pessoal para a gente ver qual o caminho que nós vamos achar e mais viável para chegar lá, mas com visão missionária. Posso agregar 3 I's fundamentais. Primeiro I, de integridade. Tudo no negócio, como missão, se faz com integridade. Ou seja, o diferencial meu no mercado, em qualquer atividade profissional, eu vou ser reconhecido pela minha integridade. E os irmãos que trabalham com o comércio do café sabem que se faltar integridade, você perde a sua reputação, perde a sua credibilidade. Então não esqueça, o primeiro I, integridade, né? E perde o mercado. O segundo I é a integração, ou seja, o meu café, a minha propriedade, a minha empresa é o meu púlpito. Ali é o lugar que seja o trabalhador mais simples, ao representante mais alto que você tiver. Ali é o seu púlpito de comunicar missões, de comunicar Jesus, de apresentar o Evangelho, de apresentar a sua vida como uma carta aberta, testemunho vivo da palavra de Deus. Ou seja, o seu trabalho, cada grão de café, cada saca de café fala do amor de Jesus. Amém? Amém. E o terceiro I é a nossa intencionalidade. Ou seja, cada conversa, cada mensagem trocada, cada ambiente de discussão, eu não vou desprezar. Eu vou agir intencionalmente para comunicar Jesus. Ou seja, o café, ele vai participar dessas reuniões, vai agradar o ambiente, mas o principal é que Jesus esteja sendo comunicado. Esse é o diferencial do mundo competitivo, do mundo cruel que nós vivemos, onde a gente escuta histórias de palha melosa. Quem é cafeicultor sabe, né? A palha melosa que muitas vezes faz parte de cafés e que não é café, não é verdade? Então, a nossa integridade, a nossa integração e a nossa intencionalidade tem que estar todo dia, em todo momento, permeado por uma vida de oração, uma vida de compromisso com aquilo que Deus nos deu. Como bons mordomos, vamos fazer o melhor para o reino de Deus. Gente, vamos para um segundo item, aproveitando o pastor Marcos e o pastor Sérgio. Eles têm conversado, e nós também, dentro desta visão missionária, a gente entende que é muito importante nós irmos aos campos missionários, conhecer in loco o trabalho e os desafios do campo missionário.
é o que nós chamamos de viagens missionárias. E o pastor Marco Antônio, que passou 2 anos lá no Uruguai, onde... pastor, dá a estatística lá do Uruguai, quantas igrejas presbiterianas tem lá no Uruguai, só para vocês terem uma noção da situação do Uruguai hoje. Nós comentamos isso daqui. Quem se lembra quantas igrejas presbiterianas tem em todo o Uruguai? Quantas? Não lembram? A irmã está fazendo assim, ó, paz e amor. 2. Somente 2 igrejas presbiterianas no país inteiro. E eu estava conversando com o pastor da igreja sobre a possibilidade da gente visitar o campo missionário. Por exemplo, lá na cidade, segunda maior e única também, igreja do país. Somente temos 12 membros lá. 12 membros, uma igreja pequena, mas uma igreja que quer crescer. E daqui nós estamos pagando o aluguel para eles, que não fica barato. O que nós queremos fazer? Queremos comprar um terreno e depois construir lá um templo. O que nós estávamos pensando em fazer? Um grupo de irmãos, cada um levar uma oferta generosa, entregarmos para o tesoureiro lá, para que possa comprar o terreno. Depois que tivermos um terreno, vai ficar muito mais fácil, porque o presbítero da igreja lá de Mercedes, que está agora sendo o líder da igreja, ele é um exímio pedreiro. E olha só, se tivermos um terreno, depois fica muito mais fácil. Queremos então construir um templo para essa igreja lá. Mandar o dinheiro daqui para lá sai muito caro. Por quê? A gente perde 27,5% de imposto de renda, não sei mais quantos por cento Chega lá, com tanto imposto, né? Quase 40% menos. A gente pode levar isso em mãos. Lá eles trocam reais em qualquer lugar. O real é aceito em todo o país. O real e também o peso argentino, por causa do Mercosul. E aí a gente então pode levar em mãos, entregar, para que eles possam então construir ali a igreja deles. Então estamos pensando para o ano que vem, ir um grupo aqui de Manhuaçu, e região, para que a gente possa visitar aquele país. Em dezembro agora, no final de outubro, eu já vou com a equipe lá do Triângulo Mineiro. Inclusive aquele irmão que falou que tem a empresa de café, querendo que o nosso café ajude a construir o templo lá. Então em outubro nós vamos com os irmãos do Triângulo Mineiro, e estamos vendo aqui com a igreja uma data depois, uma data viável para que vocês possam ir, no primeiro semestre, para que a gente possa visitar lá o campo. E temos aqui o nosso irmão, que é agente de viagens, né, que facilita tudo isso para nós. Okay. Então, irmãos, vamos deixar isso claro. Pastor Sérgio Veiga tem a empresa Ito Viagens, pode cuidar da logística da viagem. O reverendo Marco Antônio tem o conhecimento do Senegal, do Uruguai, e temos aí os outros missionários, tem Angola, tem outros países que podem ser visitados. Então o desafio para nós nessa tarde, qual é? Começar a poupar, se for possível, poupar para missões, para viagens missionárias, ok? E tentar, quem sabe, dedicar um pouco das nossas férias para a obra missionária, não é? Vocês sabiam que lá na Coreia do Sul, as pessoas tiram as férias e elas vão para os acampamentos. Eles constroem montanhas, acampamentos espirituais. E lá, aqui a gente vai para a praia, vai para o resort, vai para o spa, vai para Barcelona, vai viajar. Lá eles vão, a maioria passa as férias do trabalho escolares nos acampamentos espirituais, todo montado.
Então, se Deus fizer isso no nosso meio, não é? A gente sair daqui com essa visão, nós vamos orar para que Deus use o café para salvar vidas e outros produtos também, não é isso? A gente fala do café que é um dos produtos principais, mas podem surgir outros produtos também, né? Confecções e tantas coisas, né, que nós podemos produzir, arte, não é? Quantas coisas podemos produzir. E viagens missionárias, certo? Se você tem esse interesse, fale com o pastor Sérgio. Vocês sabem que final do ano também vai sair um grupo para a Coreia, não é isso? Esse ano já vai hein? 27 de outubro já vai um grupo aqui da região, são 21 passageiros, não é isso? 24 passageiros aqui da região, ligados a Ito Viagens, não é? E assim, tem a viagem missionária lá no Caiuá, não é isso, Enes? Anualmente. Tem a viagem missionária aqui da igreja. Então eu queria que você poupasse, viu? Se você tem condições, reserve um dinheirinho. Porque o problema é o seguinte, a maioria das pessoas, quando você chega e diz, tem uma viagem para o Nordeste, tem uma viagem para... Não tem dinheiro. Não estou preparado. Porque não preparou. Então, isso tem de... Se isso é prioridade, a gente vai começar, não é? Ele falou aqui, ano que vem, né? Primeiro semestre, se possível. Agora, se chegar ano que vem, em maio, você começar a arranjar dinheiro, em maio do ano que vem, é sinal que você não vai, né? Então tem que começar hoje. A viagem à Coreia, ano que vem, pastor Breno quer levar mais gente. E assim sucessivamente. Então, se Deus colocar no seu coração essa visão, que você faça isso, porque quem vai ao campo, quem faz uma viagem missionária no Brasil, no exterior, volta diferente, volta melhor, com certeza. Preste atenção nisso, hein? A nossa visão abre, o nosso amor aumenta, a nossa paixão se aprofunda e assim sucessivamente. E a última palavra: pense muito antes de fazer uma viagem, porque se você for, você não será o mesmo depois. Se você quer ser melhor, faça uma viagem. E de repente não volta mais. E de repente não volta. Nós vamos agora pular, sair aí desse campo do café, das viagens. Depois nós vamos conversar, porque tem gente aqui que já vai querer fazer a reserva para o Uruguai. Você abre a lista aí de uma vez? É uma semana, não é uma viagem longa. Talvez uma semana, não é, pastor? É uma semana. Uma semana no máximo. A gente vai na segunda e volta na sexta. Vai segunda-feira e volta sexta-feira. Então não é uma viagem longa, demorada, nem complexa. Se você tem interesse em conhecer o Uruguai, igrejas lá... E eu não sei se ele tem preço, que é um dos principais assuntos, né? É valor. Com o nosso irmão, aí o pastor Sérgio vai consultar, aí pega o nome, pega telefone, e aí pastor Sérgio vai informando e a gente vai divulgando e assim sucessivamente, tá bom? Só um detalhe, não é turismo, viu, gente? Sim. Tá? Não é turismo. Mas pode ter uma pitada de turismo. Isso sim. Tá bom? Uma pitadazinha. A gente vai dar uma passeadinha lá, conhecer os lugares interessantes. Mas não é, o objetivo não é conhecer, mas alguns lugares, é lógico que você vai passar por perto, né? Não tem como você fazer uma viagem de olhos fechados, né? Não tem como. Vamos agora passar para o segundo tempo e depois a Sofia vai cantar mais 2 músicas para a gente fechar com Daniel. Então, a palavra, vamos pensar lá no Portugal um pouquinho, outra realidade, um país muito rico, populoso, mas muito fechado para o evangelho e idoso, né? Muitos idosos lá. E o pastor tem 2 clipes pequenos para passar. Depois da parte aí do Portugal, a Sofia canta 2 músicas e o Daniel faz o fechamento. Isso. O pastor Sérgio vai fazer um preâmbulo aqui do Portugal. Nós fomos para Nova Friburgo, né?
e nós deixamos a Darei aqui e fomos implantar um outro projeto como a Darei lá, a CEIACA, né? E lá eu conheci o Luiz Fernando, a sua esposa, a Cláudia. E o Luiz, ele era um empresário, né? Ele tinha uma empresa chamada Reobot. E ele era um representante, né? Um fornecedor de material hospitalar. E ele atendia vários municípios, né? E nós nos tornamos amigos, eles participaram conosco do projeto lá com as crianças. E eu, em 97, fui ao Canadá, saí do Brasil pela primeira vez. E em 99 fui à Alemanha. E depois voltei na Alemanha no final de 99, início de 2000. E já lá da Alemanha liguei para minha esposa, falei assim: prepara os trem aí que a coisa vem aí, né? Eu falei assim: nós vamos deixar o Brasil e vamos para... E o Luiz, ele lá em Friburgo, ele recolhia ofertas para nosso sustento, a nossa manutenção. Então ele se envolveu em missões, né? Recolhendo oferta nas igrejas para o nosso sustento. E depois de 4 anos lá, a nossa terceira filha falou assim: pai, eu quero voltar para o Brasil, o chamado é seu, da mãe, eu quero voltar para o Brasil. Então foi o momento mais difícil para mim, para minha família no campo. E a nossa filha Cinti, que veio para o Brasil, veio para Nova Friburgo e morou na casa do Luiz, acho que 1 ano mais ou menos. E se casou. Essa minha filha, ela é casada com um pastor hoje, tem 2 filhos. E agora, quando nós fomos nessa viagem missionária, nessa viagem turística missionária na Europa, eu falei com o reverendo Anderson, falei assim: eu tenho um amigo que é missionário lá em Portugal, lá em Lisboa, e nós agendamos e nos encontramos. E hoje nós estávamos orando aqui no banco e oramos lá em casa, ele está hospedado lá em casa. A gente estava falando assim, como é que as coisas de Deus, como é que as conexões de Deus. E nesse encontro de casais que nós tivemos agora lá no Caparaó, eu conversei com o reverendo Hernandes Dias Lopes, se ele toparia participar conosco de encontros, né, para pastoreio de missionários na Europa, lá em Renhut, lá nos Moravianos. E o pastor Hernandes falou assim: conta comigo. Eu falei: e a agenda? Ele falou: a agenda é difícil, mas a gente confronta as agendas, espreme e arruma um jeito. E o Luiz, já com a esposa, ele falou assim: ó, conte conosco para cuidar da logística, né? Então, grandes coisas, né, Deus, né, tem feito, né? E nós louvamos a Deus pela vida do Luiz e por ele estar aqui hoje. Amém. A conferência é bem eclética, graças a Deus. Então, irmãos, eu hoje de manhã falei um pouco do como a gente foi para Portugal e como começou o projeto. E fazendo um breve resumo, dentro do trabalho com idosos no centro de convivência, nós conhecemos um pastor batista que estava já a viver no lar de idosos, e ele ficou me observando por um tempo, e depois, um dia depois de um culto, ele me chamou e disse: eu tenho uma igreja que eu plantei há 57 anos e ela está fechando as portas, já não tinha mais culto, e tinha lá uma meia dúzia de pessoas, e eram batistas, e eles estavam já à espera para ir embora mesmo para outro lugar. E então eu fui lá conhecer, e pela graça de Deus aceitamos o desafio, e levamos isso. Lá em Portugal existem mais igrejas que no Uruguai, tem 5, agora 6 com uma igreja da qual eu vou falar. Então começamos esse trabalho ali. Esses 6 membros que foram embora porque já eram batistas, procurar outras igrejas. Começamos do zero ali e plantamos uma igreja no bairro de Benfica, em Lisboa. Talvez algumas pessoas que conheçam Benfica, sabe, fica na região bem conhecida lá de Lisboa. E a coisa de 3 meses essa igreja foi organizada, já tem 57 membros. Hoje já é a maior igreja do presbitério de lá. E vocês vão ver depois aí umas estatísticas que a gente vai trazer. As igrejas são muito pequenas em Portugal. Então, pela graça de Deus. Também dentro daquela associação
que a gente pertence, da AB, né, Associação Beneficente Evangélica de Portugal, ela tem um projeto chamado-se Apoio Domiciliário. Aquele tem idosos que não estão internados no lar, mas que a associação assiste nos lares. Isso o próprio governo tem esse trabalho também. Eu não sei se no Brasil, acho que tem algumas coisas, uns projetos parecidos com esse também. Mas lá se chama-se Apoio Domiciliário, que é uma equipe interdisciplinar de médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, que vão nos lares visitar os idosos. E nós, então, fomos desafiados a entrar nessa equipe para dar uma espécie de capelania, né? É um apoio espiritual que eles chamam. Então, nós entramos, porque para entrar numa casa de um português, vocês primeiro tem que ter uma chancela de alguma entidade, você não entra assim, qualquer pessoa, é um pouco complicado, existem algumas implicações nisso. E nós então começamos com a equipe. Hoje nós já entramos sozinhos, eu e a Cláudia vamos, porque a gente vai ganhando a confiança, né? Então tem um grupo de pessoas que a gente assiste, que nós chamamos de apoio domiciliário. Eu vou mostrar algumas fotos depois. Esse pastor que Dudô, chama-se Mário Moraes, chamava-se, porque ele já estava bem doente. Antes de falecer, ele falou de uma outra igreja que ele também tinha começado num bairro chamado Brandoa. E ele pediu que eu também estivesse cooperando com o trabalho. E ele faleceu no começo do ano. E nós temos sentido esse compromisso. É muito pequeno, tem muito poucas pessoas. E é uma coisa engraçada, porque as igrejas lá, elas são muito independentes, né? Elas são batistas por um nome assim, mas eles não têm nenhum outro vínculo. E eu expliquei para eles, olha, eu sou um missionário da igreja presbiteriana, eu quero cooperar com vocês, mas eu tenho minhas limitações, até mesmo doutrinárias, né? Mas o que vocês precisarem, eu estou aqui e frequento lá com eles no domingo de manhã. E um dia eles me disseram assim, olha, o que precisa? A gente vira presbiteriano também. Tal a carência assim, de ter alguém que esteja assumindo esse trabalho, né? Porque eles têm visto assim, dia a dia igrejas fechando as portas. Não é uma realidade comum no Brasil, a gente não avalia o que é isso. Mas é muito doloroso ver isso, né? Um lugar onde a palavra foi pregada, vidas foram transformadas, famílias restauradas, e ver uma porta se fechar e não abrir mais, é muito doloroso. E nós, então, temos no sentido desafiado a estar com eles ali, no bairro da Brandoa. Então, tem algumas fotos também. Eu acho que tenho ali, eu mostro também, assim que a gente começou o trabalho, também uma família nos chamou lá em Leiria, fica indo para o Porto, fica na metade do caminho, entre Lisboa e Porto. E era um casal de brasileiros, mas que eles não tinham nenhuma igreja evangélica perto deles, então começamos a ir aos sábados lá, e depois começamos a chamar os vizinhos, e eles aos poucos foram chegando, e começamos ali uma pequena uma congregação, um ponto de pregação. E chegou um pastor brasileiro, o pastor Clelton, e eu desafiei ele também a assumir aquele trabalho. E ele foi para lá e, graças a Deus, existe sempre pequeno, sempre trabalho pequeno, mas, pela graça de Deus, tivemos a oportunidade de reunir esse pequeno grupo e ali é feito a obra do Senhor. Eu vou apresentar um pequeno vídeo, eu vou comentar aquilo que for preciso, mas deixar ser bem claro, eu não estou aqui apresentando aquilo que nós fizemos. Nós estamos apresentando o que Deus tem feito. Ele que é poderoso para fazer todas as coisas. Aquilo que Ele fez comigo, pode fazer com qualquer um que aqui está. Porque a obra é dele, Ele é o maior interessado, né? Então, não vejo isso como assim, como alguma soberba de dizer quanto eu já fiz, mas o quanto Deus tem feito em Portugal, através de uma pessoa tão insignificante como nós. Essa é a minha família, né? Filho Natan.
esse é o casal que eu referi. Assim, isso é uma igreja que a gente, quando começou lá no Barreiro, a gente cooperava também, sempre muito pequena a igreja, né? As reuniões que nós fazíamos com os vizinhos, na nossa... Essa é a igreja que eu disse, a igreja de Benfica, a igreja da Luz. Ele é o pastor que estava cooperando conosco, o pastor Raimundo. Esse é o trabalho, então, no lar de idosos. Esse lugar não pode ser chamado de igreja, é um espaço multiuso, porque se falar que é igreja, já passa a ser confessional, né? Mas, pela graça de Deus, temos feito ali, então, esse trabalho. Então, lá mesmo a gente procura aquelas pessoas que estão impossibilitadas, né, de participar, a gente vai acompanhar eles, alguns já bem debilitados, né? Esse é o que eu disse, o trabalho de apoio domiciliário. A gente vai nas casas e então é um privilégio poder estar partilhando o Evangelho já dentro da casa dessas pessoas. A igreja da Brandoa, como eu disse. Mas por acaso o pastor está ali. Essa é a igreja onde nós estamos a trabalhar agora, na igreja de Carnaxide. Estamos cooperando com esse trabalho. Só mesmo pela misericórdia e graça de Deus, né, que todo esse trabalho pode ser feito. E nós nos sentimos privilegiados por isso. O trabalho com idosos, às vezes não é bem entendido. A gente pensa, mas aqui nós temos também idosos, né? E realmente existem muitos trabalhos. Hoje mesmo estava a falar com pessoas que trabalham com idosos. Mas na Europa tem uma característica muito especial. E eu fiz uma edição de 2 reportagens da TV em Portugal, falando sobre a situação dos idosos. E eu queria mostrar, acho que são 3 minutos também, só queria mostrar para vocês um pouco, para que vocês possam sentir, dito por eles mesmos, qual é a situação real dos idosos em Portugal. Na outra reportagem, estava comentando da solidão em que vivem os portugueses. E um dos grandes problemas é que, às vezes, alguns deles têm falecido em casa e ninguém toma conhecimento. Tem um caso emblemático lá de uma idosa que morreu e só foram dar falta 9 anos depois. Depois de 9 anos que descobriram que ela tinha morrido. E eu fico a pensar como que alguém pode estar tão invisível à sociedade, leva 9 anos sem ninguém dar falta. Isso é a estrutura familiar e é realmente resultado até mesmo do secularismo, né, em toda a Europa. E a igreja não pode olhar para isso e achar isso ser um problema deles. Não, é um problema do corpo de Cristo que está em toda parte. Que está no Senegal, que está no Uruguai, que está aqui em Manhuaçu, que está também lá em Portugal. Aliás, Portugal nós temos uma história muito estreita, né? Brasil e Portugal. E eu, pessoalmente, acho que o povo de Minas tem muito de portugueses, dos costumes, né? Os mineiros estão muito parecidos com os portugueses. E são heranças que nós recebemos e nós não estamos alheios às coisas que acontecem. Então, o projeto ele tem o objetivo de alcançar aqueles que estão só lá nos lares, e são muitos. E a gente ouve histórias inacreditáveis, né? E também aqueles que estão nos lares, né? O próprio governo de Portugal hoje reconhece que precisa sinalizar melhor, eles chamam de sinalização dos idosos, para que não aconteçam coisas desse jeito.
mas é muito difícil, porque as pessoas são muito individualistas, né? Cada um tem a sua vida e não tem muita preocupação com o seu vizinho ao lado. Então, esse realmente é o foco do projeto, e é alcançar esse público. Claro, todas as faixas etárias merecem ser alvo de missão, mas no nosso projeto especificamente é isso que nós temos olhado, e Deus tem dado graça, temos alcançado algumas pessoas, os poucos que têm se decidido, eles, depois do culto, eles nos procuram e falam que querem conhecer mais, fazem muitas perguntas e nós oramos. A gente vê que realmente a eficácia da palavra de Deus na vida dessas pessoas. Graças a Deus por isso. Eu trouxe aqui também são estatísticas. Eu sei que estatísticas não são coisas assim muito agradáveis, às vezes são meio cansativas. Por isso eu vou talvez passar um pouco rápido, mas muita gente faz perguntas, né? Portugal, como que é? Portugal tem uma população de 10 milhões de habitantes. E realmente é um país que está em decréscimo da população, porque a taxa de natalidade é menor. O que tem crescido são os imigrantes que têm ido para Portugal, mas o cidadão mesmo é uma taxa decrescente. E só para explicar como que funciona lá, que lá são o que nós chamamos aqui nós chamamos de distrito, é um lugar menor do que a cidade, né? Lá distrito equivale ao nosso estado aqui, né? A cidade é o concelho, os bairros são freguesias, né? É só mesmo porque estava ali. E eu tenho algum conhecimento lá na Aliança Evangélica Portuguesa, que é uma associação que coordena as igrejas evangélicas. E ela funciona assim: o governo de Portugal, ela só reconhece essa associação. Então, qualquer igreja, para se legalizar, para se organizar, ela tem que se filiar a essa associação. E por isso ela tem muitas informações, ela tem muitas estatísticas. E eu copiei deles. Eu estive com eles lá no seminário que eles fizeram, e eu pedi, com a autorização deles, eu vou apresentar aqui, mas algumas expressões que estão ali são expressões deles, são minhas. Eu queria passar então só para os irmãos terem uma ideia. A estatística é desde 1960 a 2016. Mais recente não há, mas até 16, há 3 anos. Em 60, em igrejas tinha 291. Em 1980, 894. Ano 2000, 1.630. Foi crescendo. Já em 2007 começou a descer. 1.407. 2011, 1.236. E em 2016, hoje há uma pequena variação, 964 igrejas. Nós estamos falando de todo o país, de todas as denominações evangélicas. Não estou falando de presbiteriano, de todas as igrejas da Assembleia de Deus, e inclusive algumas denominações que a gente nem sabe bem assim a procedência, mas eles se filiam para poder se organizar. E são 964 igrejas em todo o país, todas as igrejas evangélicas. Então eles me deram esses dados aqui, alguns fatores que explicam o decréscimo. Foram plantadas 322 igrejas nos últimos 15 anos, e mesmo assim verificou-se um decréscimo acentuado nas igrejas, aquela estatística que nós vemos. Então nota-se a tendência de centralização das atividades num único local. Eles vão fechando e vão se reunindo, até por questões econômicas, né? A emigração, o português, ele na Europa, eu creio que seja o único que emigra. Ele sai quando as coisas estão mais... Eu creio que o alemão não é de sair, o espanhol mesmo ali do lado, ele não sai, mas o português, ele emigra. Inclusive para o Brasil, vem muitos para o Brasil. Isso é um fator que acaba atingindo também as igrejas, porque diminui a população. Saída de imigrante, né? Também os imigrantes que às vezes retornam. Muitas igrejas apresentam um fosso geracional enorme. Isso é um problema sério, que
em média, os adolescentes, os jovens vão até os 17, 18 anos, e depois disso, ali eles dão um índice de 50% das entrevistadas, eles já não ficam mais na igreja. Então, isso é um fator que explica o decréscimo. Também os fatores que dificultam o crescimento, o processo de secularização. Aí daria aqui muito para falar sobre a secularização hoje na Europa. Talvez o pastor Sérgio possa falar com mais propriedade, porque viveu muito tempo lá e sentiu também na pele o que é secularização. A gente sente que o brasileiro é mais sensível, às vezes até para recusar, mas ele, pelo menos, ele te dá alguma atenção, do que a frieza do povo que está secularizado. E isso, para quem vai falar do Evangelho, tem um peso muito grande. Então, esse é um dos fatores, né? A grande onda de crescimento vinda dos retornados imigrantes brasileiros. A igreja nunca teve um impacto significativo no meio português. Olha, não sou eu que escrevi aquilo, foram eles que detectaram isso e que estão fazendo esse diagnóstico. A igreja evangélica em Portugal é vista como algo importado. Quer dizer, os evangélicos, para os portugueses de uma maneira geral, são vistos como alguém que veio de fora. E isso acontece muito, são igrejas da diáspora, né? E muitas vezes os americanos fizeram isso, né? Às vezes vão empresas para lá, então eles se reúnem, formam uma igreja, mas são igrejas étnicas. E o português vê muito os evangélicos dessa forma, né? Ele diz aqui é a religião deles. A igreja evangélica, por sua vez, adquiriu o dom da invisibilidade. Poucos sabem o que é e o que fazem e o que acreditam. Em outras palavras, o que ele está a dizer é que ela é pouco relevante para a sociedade. As pessoas não percebem, não entendem por que ela existe. Simplesmente as pessoas fazem um ritual, vão lá, mas ela não se comunica com a sociedade. E é a mentalidade de paróquia, né? Porque eles pensam isso. Tem umas estatísticas, não vale a pena ver aqui, mas assim, no conselho, na cidade, se já tem uma igreja evangélica, então para eles aquilo já está suprido, agora vão para outro. E é muito pequeno também por isso, essa mentalidade de paróquia. O que dificulta o crescimento, né? A igreja, eles consideram que ela começou a voltar-se muito para dentro dela e começou a abdicar da evangelização. A extrema dependência de recursos humanos e financeiros, isso é um problema realmente sério. Quanto menor é a igreja, menos recursos, e para subsistir, muitas vezes eles começam a lançar mão de recursos estrangeiros, e ela fica sempre nesse ciclo, e dependendo sempre de recursos de fora. A igreja evangélica entrou no modo de sobrevivência. Os evangélicos portugueses desistiram de alcançar o seu país e imputar essa responsabilidade aos missionários e organizações estrangeiras. A igreja evangélica tornou-se demasiadamente institucionalizada. Tudo está centrado no templo, no pastor, no domingo e no culto. Não existe uma vida para além disso. Isso realmente é realidade. Foram eles que escreveram isso, mas isso é realmente realidade. A igreja viver num modo de sobrevivência, a gente vê isso muito claro. Nós aqui estamos ouvindo aqui os projetos missionários. A igreja tem muitas propostas. A igreja de Manhuaçu, a gente vê que ela anda olhando para fora, né? Vamos agora para o Uruguai, vamos para o Senegal, vamos para a Alemanha. Eles têm uma mentalidade assim: se a gente não morrer, já está muito bom. Então é um modo de sobrevivência que eu achei interessante, essa expressão que eles usaram, né? Eles entraram no modo: se a gente não morrer.
Tudo isso é desafio missionário para quem está lá, porque nós vamos para alcançá-los, nós vamos conhecer a cultura. E se a gente não tiver muito atento e muito em oração, a gente acaba pensando como eles, a gente acaba fazendo a mesma coisa que eles. Muitos missionários sucumbiram no passado. Eu até estava falando hoje, existe na APMT, né, na nossa agência, tem uma estatística que a vida média de um missionário no campo hoje é 2 anos e meio. É muito pouco para quem tem a ideia de viver o resto da vida no campo missionário e fica só 2 anos e meio. Porque são muitos os fatores. E claro, tem alguns problemas pessoais de cada um, isso. E Deus tem seus planos e seu tempo para cada um. Mas muitos dos problemas é porque a gente sucumbe, porque fica olhando a mesma visão deles. Nós precisamos entrar na cultura e resgatar essa cultura. A gente entrar, conhecer, para não ser agressivo. Eu estava a dizer cedo que eles têm umas expressões muito interessantes, né? Com relação aos brasileiros, inclusive, ele diz assim: primeiro a gente estranha, depois a gente entranha. O Senhor é dinâmico, tudo que Ele faz, né? Ele faz diferente. Então precisamos estar assim em oração e dependemos muito dessa retaguarda também da igreja. Como alguém já disse, que não existe um missionário avulso, ele por conta própria ele vai. A gente sempre é enviado. E a igreja apostólica, né? A igreja de Atos dos Apóstolos sempre reunia-se e enviava, né? E é assim que funciona, e essa é a vontade de Deus, porque nós não estamos fazendo um projeto pessoal, a obra não é nossa, é do Senhor, é do corpo de Cristo, e o corpo de Cristo é também aqui. Então nós dependemos também das intercessões dos irmãos, dos incentivos, quantos e-mails que a gente recebe, né? Olha, estou aqui, 3 linhas, estamos aqui a orar por você, e a gente fica animado. Às vezes você volta desanimado, fala, não deu certo, a gente falar e ele não quis me ouvir. Aí a gente abre um e-mail, olha, estou aqui a orar por você, você anima de novo e volta, né? E é assim que funciona. E os irmãos que são missionários aqui sabem disso, como que essa retaguarda é importante para cada um de nós. Amém. Eu só tinha mais um outro quadro falando sobre missões. Eu não sei onde está. Isso. Mais adiante. Pode. Mas vai passando, cara. Pode passar esses quadros. Esse é um dos problemas também, a liderança, a redução da liderança. Ele tem ali umas estatísticas que eles me apresentaram sobre a idade média dos pastores que tem lá. Mas a gente pode sim. Então amanhã a gente pode completar amanhã então. Então é isso, irmãos. Brevemente, esse é um pouco do que Deus tem feito ali em Portugal e tem nos usado. E eu fico muito feliz de ter sido convidado. Eu tenho acompanhado pelos boletins que a gente tem recebido o trabalho da igreja, o trabalho interno, mas também o trabalho em envolvimento com missões. E eu conto com as orações dos irmãos e também aqueles que puderem fazer viagem missionária, como já foi feito, e passando por Portugal, estamos lá à disposição e conhecer um pouquinho desse trabalho que é feito ali. Deus abençoe a todos. E aí, povo? Eu sei que vocês estão querendo comer, porque eu estou querendo comer. Não é não? Então vamos fazer o seguinte: 15 minutinhos do melhor da sua atenção. Amém ou não amém? 15 minutinhos só, 15 minutinhos de boa. Aí eu vou fazer o seguinte: eu só vou começar a contar um pouco da história de como que a gente chegou no Bahrein. E aí, mais informações sobre o Bahrein eu dou amanhã, quando eu trouxer algumas fotos e vídeo que eu trouxe para poder estar mostrando para vocês. Tudo bem? Então olha só, lá no Oriente Médio
quando o povo ele vai celebrar, eles não batem tanta palma não. Eles fazem muito assim, ó. Então, pra você dar uma acordada agora, faz assim comigo, ó. 1, 2, 3. Aí, você tá acordado, você tá acordado. Gente, viver no Bahrein tem sido uma experiência maravilhosa. E uma experiência emocionante. Muito emocionante. Por exemplo, no primeiro mês que eu cheguei no Bahrein, uma bomba explodiu na esquina da minha casa. E aí o povo falou assim: Daniel, e aí como é que você tá? Você tá com medo? Você tá assustado? Eu pensei, ô meu amigo, eu venho de São João de Meriti, no Rio de Janeiro. Bomba pra lá, bomba pra cá, não vai fazer muita diferença. E aí a gente vê como que Deus é tremendo, porque Ele pega um carioca acostumado com essas coisas e leva para um país daquele que o povo gosta de um fogo. E aí, de repente eu estava orando com a minha esposa e a gente falou assim: Deus, para onde que a gente vai se mudar? E a gente começou a orar, e eu não achava um lugar para morar. E aí nós achamos um lugar. O nome do lugar era apelidado pelo a Esquina Negra, porque era um lugar onde o povo xiita fazia os protestos contra o povo sunita. Então, no meu primeiro mês no Bahrein, nós tivemos bomba explodindo na esquina de minha casa. Eu quase tomei tiro da polícia, porque um dia eu fui sair para jogar bola e eu estava vestido todo de preto, e eu não notei que o dia do protesto todo mundo se vestia de preto. Então, quando a polícia viu um preto vestido de preto, o que eles pensaram? É xiita! Mas graças a Deus eu estava vestindo uma chuteira verde fluorescente, aí o negócio me salvou. Então, 2 semanas depois, não, isso já foi já um pouco mais para frente, a gente teve que já sair correndo de mesquita. Nós já vivemos várias aventuras lá. E o que tem sido incrível é que em momento nenhum medo achou morada no nosso coração. Em momento nenhum. Porque em todo tempo o que estava no nosso coração era a certeza que Jesus ama aquele povo, e que Jesus quer resgatar aquele povo, e que Jesus levou a gente para lá, e aquele que levou, Ele é fiel para cuidar. Amém ou não amém? Depois de um ano que nós chegamos e tivemos uma adaptação muito complicada. Por que foi complicada? Porque um país árabe é tudo muito diferente. As coisas funcionam muito diferente. E para aqueles que já me conhecem há algum tempo, vocês sabem que aqui no Brasil a gente trabalhava com impactos de evangelismo, trabalhava nos carnavais, trabalhava contra a pedofilia, trabalhava em presídio, aquela confusão toda. E lá no Bahrein, o povo, eles têm um negócio que é tudo assim, ó, shuei, shuei. O que é o shuei, shuei? Você vai aprender shuei, shuei. Quando você quer fazer alguma coisa e você está se agoniado para fazer aquele negócio rápido, eles vão virar para você e falar assim: não, não faz assim não, shuei, shuei. Tudo dos cabras é o tal do shuei, shuei. Só que isso é uma coisa cultural, tudo é muito devagar. E eu falei assim: Deus, como é que o Senhor traz um cara que é meio acelerado como eu para um país que todo mundo vira para mim e fica assim: Daniel, trem que me dava raiva. Eu, que mané shuei, shuei, chegado, bora pôr esse negócio para acontecer. E aí eu cheguei lá durante o Ramadã. Ramadã, para aqueles que não sabem, é o jejum islâmico, que eles fazem praticamente 12 horas do dia. Então você, por 12 horas do dia, você não pode comer em público. E eu sou um cara que eu passo assim, vejo um pastel na rua, eu tenho que comer um pastel, porque o pastel é bom demais. E eu quero comer o tempo todo, você já não pode comer. E aí a gente vivia numa comunidade, e de repente nós tivemos que nos mudar para dentro de um apartamento. Nesse processo de mudar para dentro do apartamento, os meus filhos tiveram um choque cultural muito grande. Durante 10 meses, todos os dias o meu filho pedia para vir embora. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. A minha filha foi altamente rejeitada na escola, porque ela não falava árabe, porque o cabelo dela era cacheado, porque ela tinha nariz de fusca. Porque você sabe que a gente neguinho tem nariz de fusca, né? É um nariz diferenciado, não é todo mundo que tem um nariz assim, põe. E aí, o povo olhava para ela, olhava o nariz diferente, olhava o cabelo diferente, e rejeitaram minha filha. E ela chegava em casa com o coração quebrado. Então nós tivemos várias dificuldades, várias coisas que quiseram nos puxar para trás. E aí, depois desse tempo de adaptação, desses 10 meses,
Nós oramos porque todo o contato que estava sendo estabelecido estava muito estabelecido com povos estrangeiros. Porque o Bahrein, 60% do Bahrein são estrangeiros. Somente 40% são locais. Desses 40%, dividido entre dois grupos, sunita e xiita. E aí nós não estávamos conseguindo ter um acesso ao povo. Estava muito difícil. No Bahrein eu trabalho com futebol, dou aula de inglês, faço churrasco, eu faço o que aparecer lá, não tem tempo ruim. Tudo para me conseguir entrar dentro da comunidade. E aí, com o futebol, a gente conseguiu entrar dentro de uma comunidade xiita. Quando eu consegui entrar dentro da comunidade xiita, eu estava orando com a minha esposa, eu falei assim: Dani, a gente não veio para cá para ficar no modo espião. Ou a gente põe para rachar, ou não põe. Não tem aquela história de 880. Eu acredito que na vida da gente só tem um, é o 80. E Deus ministrou demais no coração da gente a respeito de sermos intencionais e andarmos em ousadia. Baseado na palavra em que João 15,16 diz: não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu que vos escolhi a vós outros. Ou seja, o homem que escolheu a gente, o homem que designou. Então o homem que vai fazer isso dar certo, é ou não é? É ele. E aí eu falei com ela assim: vamos mudar para dentro da vila? Você topa? Aí ela falou assim: eu topo. Mas nós vamos lá para o meio do Bimboco. Você topa? Ela: eu topo. E se você conhecer a Dani, você já viu aqueles programas de televisão que tem a Dona Sandra da Favela? Já viu esse negócio? Quem que é a Dona Sandra da Favela? No Rio de Janeiro, se você vê uma Dona Sandra, é aquelas negona grandona, que elas são aquelas que mandam na favela, que os bandidos tudo obedecem, que todo mundo respeita. Você já viu esse negócio? A Dani é a Dona Sandra da Favela lá do Bahrein. É uma comédia. As crianças brigam na rua, bate lá em casa, para Dani resolver os B.O. As mulheres brigam com os maridos. Tem vezes que eu chego dentro de casa, parece que tem uma reunião de Batman, porque elas são tudo cobertas com aquela roupa preta. E aí tem uma reunião assim. Eu entro assim, eu falo: o que é isso? Isso aqui é Liga da Justiça? O que é esse negócio aqui dentro de casa? E aí elas vão lá para poder conversar com a Dani, porque elas querem saber do que a Dani tem, por que a Dani aceita, por que a Dani anda com Jesus, como que é o Jesus dentro da nossa família. E a gente tem visto a transformação do Senhor nesse lugar. E um caso só que eu quero contar. Não, só 2. Eu ainda tenho 5 minutos. Então cada caso 2 minutos e meio. Tá bom? Então é o seguinte. E o Senhor falou muito com a gente sobre nós realmente sermos influentes nas áreas de influência da sociedade. Ou seja, entrar em áreas através das nossas profissões, como os irmãos falaram, através das nossas habilidades, para que nós possamos mostrar o que é um crente com habilidade na mão. Uma dessas é o trabalho que a gente faz, eu sou assistente social também, com o pessoal do presídio. Nós resgatamos uma tailandesa chamada Didi. A Didi, ela era garota de programa e ela foi traficada para o Bahrein. Só que o processo do que ela foi traficada foi um pouco diferente. Eles pegaram o passaporte dela, mas só que ela conseguiu pagar uma dívida, então ela teve o passaporte de volta. Só que aí, ela precisou de um dinheiro emprestado, pediu para a dona lá do estabelecimento e pegaram o passaporte da dona Didi de volta. Mas nesse período, a Didi nos conheceu. Nesse período, a gente convidou a Didi para ir para a igreja dentro de casa, porque nós temos uma igreja dentro da casa. Nesse negócio, a Didi aceitou Jesus. A Didi quis uma transformação na vida dela e ela falou assim: eu não vou fazer mais aquele negócio que eu costumava fazer não. Você sabe o que era, né? Pegou aí, né? Mas ela falou assim: ô Daniel, mas a única coisa que eu sei fazer é o esquema. Como é que faz? Eu falei: cara, seu Didi, guarda esse negócio aí que nós vamos dar um jeito. Guarda esse trem aí, segura aí. E aí, começamos a fazer um trabalho com a Didi, um trabalho discipulado. Essa menina ficou crente demais. Só que ela tinha dívida lá no negócio lá, na casinha lá. E aí, a gente pensou, né, o visto dela tinha vencido. E lá no Bahrein, se o seu visto vence, você tem 2 formas de sair do país. Ou você paga a multa e sai, ou você vai preso durante um tempo,
o tempo que você vai ficar preso é relativo ao da sua multa. E aí, eles te deportam. Aí a gente chegou para Didi e falou assim: ô Didi, tem um jeito aí de você voltar para casa. A Didi falou o quê? Mas é um projeto missionário. Ela, qual que é o projeto? Eu de você fazer evangelismo na cadeia. Aí ela, a gente vai visitar a cadeia? Eu falei assim, depende do seu ponto de vista. Né? Eu vou uma vez por semana. Aí ela, e eu? Você vai todo dia. Inclusive, eles vão até te dar comida. Olha que coisa boa, eles não vão me dar comida. A Didi topou o desafio. Aí, colocamos ela na cadeia. Pagamos a polícia para pôr ela dentro da cadeia. Com 2 semanas, ela já tinha entrado com 5 bíblias dentro da cadeia. E pregou o evangelho para todo mundo. Com 3 semanas, ela foi deportada, saiu do país. 6 meses depois, ela liga para a gente. Ela tinha ido para Hong Kong. E ela falou assim, olha, estou voltando para a Tailândia. Aí a gente perguntou, mas por quê? Ela falou, porque esse Jesus que me alcançou tem que alcançar minha família também. Olha que coisa boa. Jesus está movendo. A única coisa que a gente precisa é obedecer. E o último caso. O nome do cara, sei lá. Abdus Rapta. Esse homem ficou sabendo da gente, muçulmano, roxo. Só que ele estava na busca, porque ele sabia que aquele negócio não estava certo. Aí ele falou assim, descobriu que a gente tinha um grupo de crente. Ele falou assim, eu vou perguntar a esse povo o que esse povo está fazendo. Eu sei que ele acabou lá nessa igreja da casa. E aí, na igreja da casa, a gente pregou. Esse homem falou assim, não entendi direito esse negócio aí não, mas eu quero Jesus. Eu quero, negão? Ele quer. Negão porque ele é negão, tá? Quer, negão? Quer. Então, repete aí. Tá. Aí ele, e agora? E agora o quê? Ele, e Jesus, vem quando? Eu já entrou, negão, já está fazendo a transformação aí, ó. Já resolveu o problema. Agora é só andar com o homem. E ele começou a andar com Deus. E começou a andar com Deus. E começou a andar com Deus. Só que, naquela empolgação dele, ele parou de ir para a mesquita. No que ele parou de ir para a mesquita, o imã, que é o tipo pastor da mesquita, chegou e convidou ele para ir na mesquita, porque o cara falou assim, como que isso pode? Por que você parou de vir na mesquita? Ele falou assim pro cara, porque eu descobri que Jesus é verdade e Maomé é uma mentira. Aí ele falou assim, Daniel, eu acho que isso não foi uma resposta sábia. Eu falei, você acha? E aí, começou uma perseguição na vida desse homem. Nesse período, nós recebemos uma equipe de missionários que veio da Califórnia, que nos ajudou por 30 dias. E ficou todo mundo lá em casa. O povo falou assim, a gente quer ajudar vocês a pregar o evangelho. Eu, então vem. Eles, nós vamos ficar onde? Eu, lá em casa. Aí eles falaram assim, mas nós somos 20. Aí eu falei assim, vai, vocês têm problema dormir na frente do banheiro? Aí o cara, não, então resolveu. E era engraçado, só um negocinho sobre esse time, essa equipe, porque essa equipe, quase todo mundo era músico. Então, minha casa parecia o Disney. Eu acordava às 6 horas da manhã para levar meus filhos na escola e tinha um neguinho cantando lá. De 5 da manhã à meia-noite. E esse povo começou a pregar Jesus, pegaram esse cara, ele resolveu trocar o nome dele para Emanuel. Ele falou, não, eu quero o nome de Deus. Você me chama agora de Emanuel. Eu falei, seu filho, te chamo de Emanuel, não tem problema não. E aí começamos a chamar. O que o Emanuel resolveu? Ele falou assim, quero ser missionário. Eu, bênção, vou fazer a TED para ir para Jocum, ser missionário da Jocum. Eu, vamos embora então. Começamos a trabalhar no caso do Emanuel. E aí conseguimos o dinheiro para mandar ele para os Estados Unidos para ele poder fazer o curso. Só que descobrimos que a multa do visto dele era de 5 mil reais. Quem tinha esse dinheiro? Ninguém. Aí eu cheguei nele e falei assim, Emanuel, eu tenho um jeito para você ir. Aí ele, como assim? Tem um projeto na cadeia. Aí ele, nós vamos visitar a cadeia? Aí eu, depende do seu ponto de vista. Eu vou um dia, e ele e eu, você vai todo dia. Ele foi. Só que entrou com várias bíblias, pregou o evangelho, só que ele teve uma certa dificuldade, porque o pessoal que tentou reconverter ele, foi fazer
tipo um negócio de evangelismo do Islã dentro da cadeia, e acharam ele lá. Aí os caras contaram para a polícia que ele tinha se convertido. E aí começou-se uma perseguição. Graças a Deus a perseguição foi na última semana. O Emanuel ficou 2 meses preso, mas 3 dias atrás ele me ligou. Feliz da vida. Estou solto, estou no meu país e já estou pronto para ser missionário de novo. Deus tem operado. Deus tem feito maravilhas. E isso foi só o começo, amanhã a gente vê mais. Amém ou não amém? Amém. Show de bola? Isso aí. Show de bola não, né? Deus abençoe você. Pode perguntar aí. Hein? Sua profissão lá. Lá a gente abriu uma pequena associação e eu sou técnico de futebol. Eu trabalho com adolescentes que querem tentar se profissionalizar. Só que é complicadinho, porque os bichinhos são... é um trabalho difícil. Ok. Mais alguma pergunta para o Daniel? Oi. Como que é? Está perguntando aí? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Algum esclarecimento? Alguma curiosidade? Eu vou perguntar para eles sobre os filhos deles na escola, como é que está sendo. Eu sei que tem algumas barreiras lá, mas como que eles estão indo lá na escola? No início, porque para a gente poder ir para o Bahrein desde o início, como eu falei, foi um desafio muito grande em todas as áreas. Principalmente na questão financeira, devido ao fato da moeda lá ser muito forte. Então, o que nós decidimos? Que a gente iria fazer estudos dentro de casa com os nossos filhos. Só que para eles foi muito difícil fazer o aprendizado só, né? Só com os pais. Então nós conseguimos uma escola, que é uma escola internacional, porém 85% da escola é árabe. E pelo fato dos meus filhos serem cristãos, e desde o início nós encorajamos eles a se posicionarem como cristãos, então eles enfrentaram uma certa resistência no início. Como eu falei, a minha filha teve uma certa resistência e rejeição das outras crianças, o meu filho só um pouco no início, mas depois eles conquistaram não somente a turma deles, como grande parte das outras turmas, pelo carinho e amor que eles tratam as outras crianças. Porque uma das coisas que o povo árabe tem muita dificuldade de entender é amor. Então, graças a Deus, os meus filhos têm sido assim, instrumento de Deus dentro da escola. 2 minutos e meio para mais uma historinha. 2 minutos e meio. Fica em pé, então. É porque eu não dá conta de ficar sentado não, porque eu sou expressivo. Tem o Samuel é meu filho de 10 anos de idade. Ele tem um amigo chamado Hussein Youssef. E aí, o tal do Hussein chegou para uma vez, o Samuel estava comentando com ele sobre uma historinha que a minha esposa estava contando sobre Jesus deixar morada no coração da gente. Quando Jesus acha morada no coração da gente, a vida é feliz, todo mundo é legal e Jesus mudou tudo. E Samuel contando nas palavras dele. Esse menino, o Hussein, ele começou a ter uns pesadelos. E aí, no que ele teve os pesadelos, ele contou para os pais. E esse pesadelo não parava. E aí ele foi... Os pais levaram ele para o imã, que é o pastor dos muçulmanos lá. E o cara falou assim, esse negócio aqui é coisa de médico, seu filho está tendo um negócio diferente aí, leva para o médico dá um remédio e isso passa. Levou para o médico, tomou uns remédios esquisitos lá, o negócio não passou e o menino continuou tendo sonho ruim. Esse menino lembrou que o Samuel contou a história de Jesus no coração, não sei o que, chegou no Samuel e falou assim, Samuel, eu estou tendo um sonho ruim. Aí o Samuel, o que é? Ele, não, eu estou sonhando com uns monstros, uns negócios assim, querendo me pegar, me matando, me enforcando. Você sabe o que é? Samuel, eu acho que eu sei. Aí ele, o que é? É o Satanás. Aí o menino, o que é isso? Ele, é o Satanás. Aí ele, mas como é que faz esse Satanás ir embora? Ele, não é fácil, é só a gente orar. Só falar com Jesus, que Jesus vem e chega o pé no Satanás e acabou a história. E aí ele falou assim, então você ora? Samuel falou, eu oro. Aí Samuel orou. No outro dia, o menino não teve mais sonho. Uma semana depois, o menino não teve mais nenhum sonho. 2 semanas depois, o menino não teve mais sonho. Aí, na segunda semana, ele chegou para Samuel e falou assim, sabe aquela história do Jesus lá, que acabou com Satanás? Ele, sei. Me ensina mais sobre Jesus.
Faz 8 meses que Samuel, 3 vezes por semana, leva a Bíblia dele para a escola para poder ensinar os meninos lá. Em consequência, ele foi expulso da sala de Islã. A professora falou assim: olha, eu queria ensinar para vocês sobre Jesus o profeta. Aí Samuel: Jesus quem? Ele: profeta. Não, chegada, Jesus não é profeta não. Aí a mulher: Samuel, sai daqui. Samuel foi embora. Mas Deus tem operado até através das crianças. E graças a Deus, agora eles estão assim se ambientando. Agora vai ser difícil de novo, né? Porque vão deixar os avós e aquele negócio. Aí vai ser aquela resenha de novo. Mas Jesus está na causa. Amém. Mais alguma pergunta para o Daniel? Então vamos ficar de pé, né, irmãos e irmãs? Nós vamos orar agora agradecendo a vida de todos os missionários, Daniel, a família dele. Agradecer o nosso lanche. É isso que deve, pela fé, eu estou achando que...